Esse é o Ancapso e nós vamos falar de novo sobre o caso da Débora dos Santos, aquela cabeleireira que acabou condenada, ou pelo menos o voto do Alexandre de Moraes é por condenar ela a 14 anos de cadeia, porque ela teria pichado na estátua lá que perdeu o mané, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque o fato é o seguinte, esse caso ganhou muita repercussão, tá? É o que eu falo para vocês, a questão toda não se resume aos bolsonaristas nem aos petistas. Os bolsonaristas já achavam errado antes, continuam achando errado, não vão mudar a ideia. Os petistas também não vão mudar de ideia, eles achavam certo antes condenar esses crimes absurdos, continuam achando certo, a gente vai ver aqui algumas colunas do pessoal da esquerda dizendo que não, que é isso mesmo, que não é batom, é porque ela tentou golpe, não sei o que lá, não sei o que lá, mas o que importa, no final das contas, não é o que pensam os bolsonaristas, nem o que pensam os petistas, é o que pensa a galera que está no meio do caminho. E esse caso aqui foi um caso que abriu o olho de muita gente que está no meio do caminho olhou para esse caso e falou, caraca, 14 anos, cara, assassinato, tem gente que mata outra pessoa e não pega 14 anos no Brasil, meu amigo. E não é uma pessoa só, não, é muita gente. Eu diria para você que 90% dos casos de assassinato no Brasil não pega 14 anos de cadeia. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, Bater Laje Evita Viadagem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre o caso jurídico contra a Débora. Eu já fiz isso no vídeo de ontem. Tem um vídeo ontem aqui no canal em que eu expliquei os vários motivos pelos quais é um absurdo completo essa pena de 14 anos por ela. Né? E eu também já expliquei no vídeo, mas isso eu vou repetir aqui, o porquê que o Alexandre de Moraes tem que dar esta pena para ela. Por que o Alexandre de Moraes está preso nisso? O que está acontecendo com o STF é que o STF está errando agora para justificar os erros do passado. A verdade é essa. Por que o Alexandre de Moraes tem que dar 14 anos para ela? Mesmo sabendo que é uma pena absurda, mesmo ficando claro para qualquer pessoa que olhe para isso, o absurdo que é uma pena de 14 anos de cadeia, foi uma mulher que rabiscou uma estátua com batom ali, coisa e tal. Ah, mas ela queria um golpe, não sei. Como é que você sabe que ela queria golpe? Tinha um monte de gente lá que não queria golpe, que estava só se manifestando contra a eleição, que queria recontagem, queria não sei o que lá. Queria golpe. Tinha gente na manifestação de 8 de janeiro que queria golpe? Eu tenho certeza que tinha gente que queria golpe. Todo mundo queria golpe? Eu não tenho como saber isso. Não creio que todo mundo quisesse golpe. Então é um absurdo esse tipo de coisa. A própria natureza do crime multitudinário prevê que ele só pode ser usado quando a intenção das pessoas é a mesma. Quando todo mundo entra numa briga porque quer brigar mesmo, então você pode usar o conceito de crime multitudinário. Agora, você não sabe se todo mundo queria golpe, como é que você vai usar um crime multitudinário nesse caso? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque essa questão da visão passada, já fiz o vídeo explicando todo esse ponto aqui, né? O ponto é esse, o Alexandre de Moraes está preso nessa história, por quê? Se ele não condena a Débora a 14 anos de cadeia, ele não consegue justificar as outras pessoas que ele condenou também a 14 anos de cadeia, a 17 anos de cadeia e coisa e tal. E também são absurdas, caem no mesmo caso. De novo, desde o primeiro dia eu falo que as pessoas que fizeram 8 de janeiro têm que ser condenadas, elas fizeram errado, aquele dia foi um erro enorme, tem que pagar pelo que elas fizeram. Ah, destruiu alguma coisa, quebrou porta, quebrou janela, quebrou uma cadeira, que seja, tem que pagar pelo que fez. Agora, é pagar pelo que fez. Não é essa coisa absurda de 14 anos de cadeia, 17 anos de cadeia que o pessoal está inventando da cabeça deles, isso daí, que não tem lógica nenhuma. Repara, se por um acaso, vamos supor por hipótese, por enquanto só tem o voto do Alexandre de Moraes. A repercussão pública desse caso aqui foi absurda. É o que eu falo para vocês, a gente não está falando de bolsonarista. Bolsonarista já está contra isso há um tempão. Petista também não interessa. Petista já está a favor disso há um tempão. Não muda. A questão é, o pessoal que está no meio do caminho, tá todo mundo olhando aqui, pô, caraca, a mulher foi lá, rabiscou um negócio de batom. Cara, tem notícia na imprensa estrangeira falando sobre isso. Tem imprensa estrangeira falando, não, a mulher pegou 14 anos por manchar uma estátua com batom. Que negócio é esse? Em lugar nenhum do mundo dá pra alguém entender esse tipo de coisa, né? Dá pra ver que, não, ela não é uma criminosa, quanto mais, não é uma pessoa que ia derrubar o governo na unha. Como? Escrevendo coisa com batom? Pô, não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, vamos supor, só imaginar
que o voto do Moraes, que o Moraes seja voto vencido, que o pessoal do STF se convença de que eles realmente exageraram, que, pô, 14 anos é muito, pô, vamos botar 2 anos ali. Tem uma pena, dentro das várias penas que tem lá, tem a pena de dano ao patrimônio público, que, aliás, está errado, tá? Porque tem uma pena mais leve, que é pichação de patrimônio público. O que ela fez ali é muito mais próximo de uma pichação do que de uma depredação, você concorda? Ela escreveu com batom. Não é nenhuma das duas coisas, porque a verdade é que batom nem pichar né? Porque você joga água e o batom sai, né? Mas enfim, mas se fosse para ser perto de alguma coisa, seria de pichação, não de deturpação ou de deterioração de patrimônio público, né? Agora, vamos imaginar que, por exemplo, chega agora os outros juízes da segunda turma e chega à conclusão, primeira turma, né? Chega à conclusão de que não, vamos dar uma pena menor para ela, porque realmente não, ela é culpada, mas não é culpada disso tudo, é só culpada do dano e coisa e tal, vamos pegar leve, coisa e tal. Sabe o que vai acontecer em seguida? As outras pessoas que foram condenadas a 17 anos, a 14 anos de cadeia, eu falo, peraí, porque o meu caso também é isso, o meu caso também, tudo bem que eu não sou bonitinho igual a mulher, a menina é bonita, tem os filhos, bacana, uma família formada e coisa e tal, mas culpa é culpa, eu também não fiz nada disso, eu também fui lá e, sei lá, quebrei uma cadeira, ok, eu quebrei a cadeira, eu tenho que pagar a cadeira que eu quebrei, mas 17 anos de cadeia, porra, para com isso, né? Ou seja, se eles mudarem agora o julgamento, eles vão acabar ferrando com todos os julgamentos passados. É o que eu falo para vocês. O STF está na posição agora que ele tem que errar para justificar o erro passado deles. Eles têm que fazer isso. E é uma coisa até maior do que essa, porque por que eles estão fazendo isso? Por que estão botando essas penas enormes para esse pessoal? Porque quando chegar o julgamento do Bolsonaro, eles querem botar 5 mil anos de cadeia para o Bolsonaro. Eles querem dizer que o Bolsonaro vai ficar preso, vai ficar na cadeia até a 13ª encarnação dele, depois dele, né? O que é um absurdo, não tem lógica nenhuma, não teve golpe nenhum do Bolsonaro, não teve nada. Aliás, ao contrário, se tinha gente que queria golpe naquele momento, o pessoal estava reclamando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não queria golpe. Então, porra, que negócio é esse de golpe que o Bolsonaro não queria, no final das contas? Que história é essa? Né? Enfim, o problema deles é esse. E por que eles têm que condenar o Bolsonaro há muito tempo? Eles têm que condenar o Bolsonaro há muito tempo porque eles estão morrendo de medo. Porque eles sabem que no momento que o Bolsonaro concorrer à presidência, vai ganhar e vai ganhar de lavada. E aí a vida deles lá no STF se torna um inferno completo. Então eles querem garantir que o Bolsonaro vai ficar na cadeia todo esse tempo para eles poderem se aposentar, sair da vida pública, não sei o que. Eles estão achando que vão conseguir esse plano, né? E por que eles têm que também prender o Bolsonaro? Para justificar o erro anterior. Eles têm que errar de novo agora, dizer que Bolsonaro fez um golpe, por quê? Como é que eles vão justificar todos os absurdos que eles fizeram no passado, né? A censura que eles fizeram, a perseguição ao Alan dos Santos, perseguição ao Oswaldo Eustáquio, perseguição ao Monark, a um monte de gente. Como é que eles justificam isso? Eles podem dizer, não, porque tinha um golpe. A gente estava protegendo o Brasil de um golpe, olha só, tinha um golpe. Só que não teve golpe, cara. Esse que é o problema deles, eles têm que inventar um golpe agora, eles têm que errar agora para justificar o erro anterior deles. Eles estão nessa situação terrível. O mesmo caso é a pena dessa moça. Por que o Alexandre de Moraes tem que dar essa pena? Porque se ele não der essa pena para ela, todos os outros acusados, peraí. E o meu caso, o meu cliente aqui, é a mesma situação dela. Tem que diminuir a pena do meu cliente também. Entenderam o nível que a gente chegou no STF? Entenderam o absurdo que a gente chegou? O que aconteceu nesse momento foi que justamente isso chegou no ventilador. Essa merda que já estava acontecendo há muito tempo, chegou no ventilador. O fato é que a prisão dela, esse voto do Moraes, jogou isso de forma muito forte na mídia. Então, todo mundo, como eu falei para vocês, até no exterior estão comentando esse caso, que porra, é um caso absurdo, é um caso que não tem lógica nenhuma, né? Mas não é só esse caso aqui, tem essa coluna aqui do Estadão falando isso também, que o Moraes condena uma cidadã sem sequer, que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF, essa é a verdade, como eu já falei para vocês, todo esse pessoal deveria ser julgado pela primeira instância. Por que não está sendo julgado pela primeira instância? Porque na visão deles é um golpe de Estado. É o que eu estou falando para vocês. Eles têm que inventar um golpe de Estado, porque se não tiver golpe de Estado agora, como é que eles vão falar que estão julgando esse pessoal todo? Eles vão ter que abandonar tudo, vão ter que jogar tudo para a primeira instância e acabar com tudo. Se não tiver golpe de Estado, não tem nada. Repara como é que eles estão tendo que errar para justificar o erro anterior. E o erro anterior já foi erro porque tinha que justificar o erro de antes. Ou seja, eles entraram num caminho de um erro atrás do outro que está ficando cada vez mais disparatado da realidade. De novo, o pessoal da extrema esquerda está comemorando, está aqui, ó. Não, Raquel Longini, não, porque ele tentou um golpe, não é pelo batom, é pelo golpe, que ela tentou o golpe.
Não sei, que golpe que é esse de batom? Que golpe que é esse que o pessoal tentou? Como é que você sabe que tentaram o golpe? Não, foi o protesto que deu errado? Foi, eu já falei, isso eu concordo plenamente. Tem que pagar pelo prejuízo que eles causaram? Tem que pagar pelo prejuízo que eles causaram. A gente na direita, a gente libertário, a gente não é como a esquerda que gosta de quebrar as porra toda. Em 2016 teve o protesto da esquerda que quebrou tudo, mas a esquerda é a esquerda não é gente. É esquerda. Então esse pessoal deixa pra lá, é café com leite nessa parada. A gente é honesto, a gente não vai quebrar as coisas. Se quebrou, tem que pagar realmente. Agora, porra, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia no caso dela. Porra, para com isso, bicho. Que negócio é esse, né? Aqui, ó, o pessoal falando que o Brasil 247. A esquerda tá falando que não, que isso é pouco, 14 anos é pouco. Não, porque o Bolsonaro é isso que eles querem. É lógico que é isso que eles querem. Eles querem que Bolsonaro seja condenado a 5 mil anos de cadeia. Tem justificativa para isso? É lógico que não. Não teve golpe nenhum, não teve tentativa de golpe nenhuma, não teve nada. Né? Mas eles têm que inventar isso, eles vão chegar nisso daí. Então, o que está acontecendo é isso. O STF está errando para justificar o erro anterior. E cada vez fica mais claro para o público, aqui no Brasil e no exterior, que o STF está errando. Isso vai ficar uma coisa muito frágil. Que mesmo que Bolsonaro não volte, porque né, eles têm o poder da caneta na mão, né, a canetinha do Moraes lá vai assinar a porcaria ali, é capaz de tornar o Bolsonaro inelegível mesmo, mas mesmo que o Bolsonaro não volte, se o Alexandre de Moraes está achando que isso vai livrar a cara dele, não vai. A história vai ser implacável com o Alexandre de Moraes. E outra coisa que tem de positivo nisso daqui é que o mapa da anistia está crescendo rápido, né? O mapa da anistia é esse site aqui que diz as pessoas que vão votar para aprovar a anistia, os deputados que vão votar para aprovar a anistia. Já tem 43% de votos a favor, tem 18% de votos contra, esse aqui é a galera do PT e do PSOL, basicamente, e 40% ainda de pessoas indefinidas. Esse pessoal aqui que faz a diferença. Se for metade desse pessoal aqui a favor, já era, meu amigo, já aprovou fácil a anistia. A anistia precisa ter 257 votos, né? É bom ter uns 280 votos para ter garantia para ninguém que desistir na hora ou mudar de ideia na hora não voltar atrás, mas eu acho que vai passar fácil. E eu vendo esse caso do caso da Débora, né, que tá tendo muita repercussão isso. O Alexandre de Moraes não esperava isso, eles achavam que isso ia ser só mais um caso, que ninguém ia falar nada, mas teve muita repercussão. Chamou muita atenção esse caso. O Alexandre de Moraes está fudido. Ele não vai conseguir sair dessa bem. Não tem como. E isso daqui certamente vai ajudar a aprovar a anistia.